Eu cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 18. Lamentações, capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Pode se sentar, igreja. O escritor de Lamentações, ele diz com todas as palavras: já pereceu, já se foi, já acabou a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Como já foi falado muito aqui hoje sobre dependência em Deus, sobre nós não termos força e capacitação, mas é o Senhor que nos ajuda sempre. O Senhor me deu um tema para essa palavra hoje, que é: Deus não desperdiça nada. Será que você pode dizer isso nessa noite? Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Glória a Deus. Nós desperdiçamos. Nós desperdiçamos tempo. Muitas vezes nós desperdiçamos dinheiro. Muitas vezes nós desperdiçamos sentimentos. Muitas vezes nós desperdiçamos noites em claro. Mas Deus, ele não desperdiça nada. E quando nós vemos em Lamentações, o escritor de Lamentações ali chorando e dizendo que a força dele já tinha ido e que a esperança dele no Senhor também tinha ido embora, porque ele creu em Deus, ele profetizou o que Deus tinha falado, ele fez aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, e quando ele olhou, ele só viu destruição ao redor dele. E quando ele viu toda essa destruição, o cativeiro, a destruição de Jerusalém, ele se sentiu amargurado, rejeitado, abandonado, triste. A esperança dele em Deus, ele disse que se acabou. E hoje, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós temos muitas revelações. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo na vida de homens e de mulheres, de cidades e de nações, onde essas pessoas passaram por situações que nós estamos passando uma pontinha do que eles passaram. Muitos deles passaram coisas que nós jamais conseguimos nem imaginar. Nós podemos assistir, mas a gente não consegue se colocar naquele lugar. Então essas pessoas viveram coisas muito mais traumáticas do que nós. Mas no nosso contexto hoje, uma das piores ou um dos piores sentimentos que alguém pode sofrer é a rejeição. Por quê? Porque a rejeição é o que tira o valor da pessoa. A rejeição faz com que a pessoa comece a achar que ela não tem valor, que ela não é precioso, que ela não é suficiente, que ela não é importante, e por isso ela não consegue alcançar aquilo que ela desejou, no tempo que ela desejou e às vezes da maneira que ela quer. Por quê? Porque nós somos instruídos pela sociedade que nós não temos que sofrer abalos, mas nós temos que querer algo, lutar por aquilo e conquistar de qualquer maneira. E quando nós vemos para a palavra do Senhor, nós vemos que essa não é a realidade de nós, o povo de Deus. Nós temos alguém que nos guia, alguém que nos orienta, alguém que nos instrui. E nós só podemos pisar onde Ele já pisou, para que a gente não caia e não tropece. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que muitas pessoas na Bíblia foram rejeitadas. Mas eu e você
adversidades. Só que querendo ou não querendo, nós vamos passar, porque está escrito. Outros já passaram e nós também passaremos. A primeira pessoa que, ao estudar, me veio à mente que foi uma pessoa rejeitada, foi o próprio Deus. Quando o povo de Israel, aquela nação, virou para Samuel e falou assim: nós não queremos que você nos governe, nós queremos um rei sobre nós, porque nós queremos ser como todas as outras nações. E Deus virou para Samuel e disse: Samuel, não se preocupe, porque eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus, o Filho de Deus, também foi rejeitado. E muitas vezes nós não queremos passar por isso, mas nós vamos passar por várias situações onde vão provocar em nós sentimentos, desejos e emoções que às vezes nós não estamos preparados para aquilo. Mas Deus, Ele não dispensa nada. Deus, Ele usa tudo e todas as situações para nos alinhar à vontade e querer dele. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em João, capítulo 7, verso 5, nós vemos que os irmãos de Jesus rejeitaram Jesus. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: não é você que está fazendo muitos milagres lá? Faça aqui também. Não é você que quer se aparecer? Está tendo uma festa, vamos para lá, e lá você começa a fazer milagres. Eles rejeitaram Jesus, eles duvidaram de Jesus. E Jesus falou para eles: não, vamos vocês, está tranquilo, eu estou aqui. Em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos que Jesus Cristo, ele foi rejeitado pelos seus vizinhos. Quando Jesus chegou ali, depois de ter feito milagres e maravilhas, eles viraram e falaram assim: mas esse não é Jesus, o filho do carpinteiro José? Esse não é o filho de Maria? Aqueles ali não são as irmãs de Jesus? Eles não são irmãos de Tiago? E ali também Jesus não pôde fazer milagres porque eles não creram. E Jesus fala que na sua própria terra o profeta não tem honra. E ali ele não pôde fazer os milagres que ele tinha feito em outros lugares. Em João capítulo 1, verso 11, nós vemos Jesus sendo rejeitado pela sua nação. Jesus veio para o seu povo, o povo de Israel, e eles o rejeitaram. E até hoje, Israel está esperando o seu Messias. Jesus, ele andava com seus discípulos. Entre os 12, rejeitaram Jesus. Naquela multidão que seguia Jesus, muitos daqueles que estavam ouvindo Jesus estavam largando, abandonando, rejeitando Jesus. E quando foram falar para ele: Jesus, as pessoas não estão aguentando o que o Senhor está falando, é muito pesado essa tua palavra. Ele vira e diz: queres ir vocês também? Jesus, ele tinha convicção do valor que ele tinha, da preciosidade, da importância que ele tinha. E ele não se deixava negociar por causa de artimanhas que muitas pessoas usavam durante o ministério dele, e que muitas pessoas usam também na nossa vida hoje, para nos distrair, para nos tirar do propósito, para nos tirar do foco, para nos tirar do alinhamento daquilo que Deus tem. Quando nós vemos a palavra do Senhor em Isaías 53, 3, 700 anos antes foi profetizado que Jesus Cristo, ele seria desprezado. Está escrito assim, Isaías 53, 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fazia o caso dele. Jesus Cristo, ele foi sim rejeitado pelos seus irmãos. Jesus Cristo foi sim desprezado pelos seus vizinhos, pelos seus discípulos, por seguidores, por nações. Porém, o pior sentimento de rejeição que Jesus Cristo sentiu não foi produzido por homens. O pior
processo de rejeição que Jesus Cristo viveu foi aquele que ele viveu na cruz para cumprir o propósito de Deus, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, termos a nossa vida salva e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Quando Jesus ali naquela cruz, ele percebeu que o Pai o rejeitou. Lá na cruz de Jesus, homem, nós vemos isso em Mateus 27, 46. Jesus Cristo ele não aguentou a rejeição do Pai, ele não aguentou o abandono do Pai. E ele gritou, a palavra do Senhor diz que ele gritou: Eli, Eli, lema sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus ele gritou por volta das 3 horas da tarde, quando ele percebeu, quando ele sentiu a separação, o vazio, a sensação de que Deus o havia abandonado. Assim como eu e você muitas vezes sentimos por causa do pecado que entrou na humanidade e fez essa separação entre nós e o Senhor. Jesus Cristo ele sentiu o vazio que nós sentimos. Jesus Cristo sentiu o abandono que nós sentimos. Jesus Cristo sentiu esse vazio que muitas vezes está dentro de nós e às vezes nos quer fazer vacilar. Quando Jesus Cristo ele gritou, o grito de Jesus Cristo era um desabafo de uma alma separada de Deus, de uma alma que por um momento teve que carregar os nossos pecados, teve que carregar as nossas mazelas, teve que carregar a nossa incredulidade, teve que carregar as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas maldades. E nesse momento, Jesus Cristo grita bem alto: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Será que quando nós somos rejeitados por Deus, nós sofremos como Jesus sofreu? Porque muitas vezes alguém nos convida a sair da vida deles, alguém nos convida a não falar mais com eles, alguém nos rejeita, alguém nos expulsa, alguém para de falar conosco e nós perdemos noites de sono. Nós sofremos, nós vamos atrás procurando saber o porquê que essa pessoa fez isso conosco. Mas e quando essa indiferença ou esse suposto abandono, essa suposta rejeição acontece e vem da parte de Deus para conosco? Quando você ora e você não tem resposta, quando você chora e você não é consolado, toda rejeição humana ela pode ser suportada. Porque se você perde um pai, Deus coloca um avô, um tio, um irmão, alguém para cuidar de você e suprir a sua carência. Ele coloca o próprio Espírito Santo para preencher e curar essa mazela dentro de você. Mas a rejeição divina não dá para a gente suportar. Quando parece que você é rejeitado por Deus, nada te consola, nada te faz bem. Você ora, você chora, você clama, você louva e parece que nada acontece. Parece que o céu está de bronze, parece que o céu está fechado. Você passa
E nessa hora Deus aproveita para produzir em nós o que naturalmente não viria. Se eu e você tivermos só carinho de Deus, todas as nossas orações forem respondidas. Quando nós questionarmos Deus falar, isso não vai produzir em nós aquilo que esse sentimento pode produzir. E eu quero mostrar isso para vocês dentro da palavra de Deus. Talvez você pode dizer para mim, Jaqueline, eu não consigo entender como é que um Deus que me ama tanto, como é que um Deus que pagou um alto preço por mim na cruz, Ele deixa eu passar por essa situação. Não é porque Ele não te ama, pelo contrário, Ele te ama tanto que Ele quer produzir em você algo que vai te fazer mais rendido e entregue a Ele. E quando nós abrimos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao 9, está dizendo assim: durante a sua vida aqui na terra, Jesus Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por que Deus nos deixa passar por sofrimentos e dores? Porque Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, aquele que viveu desde a eternidade junto com Ele. Jesus Cristo diz a palavra do Senhor que Ele aprendeu, por meio do sofrimento, por meio da dor, por meio da rejeição, por meio da aflição, por meio da angústia, a obedecer a Deus. E depois que Ele aprendeu, através dos seus sofrimentos, a obedecer a Deus, Ele foi aperfeiçoado. Eu e você estamos sendo aperfeiçoados na nossa aflição, na nossa dor, nos nossos momentos de dificuldades. Nós não seremos aperfeiçoados, nós não seremos moldados, nós não aprenderemos a obedecer a Deus se Ele só fazer carinho em nós, se em todo tempo Ele nos responder, se em todo tempo Ele trouxer o que nós quisermos. Nós somos pessoas ingratas, nós esquecemos muito fácil aquilo que recebemos de Deus. Se nós não anotarmos, corre o risco de poucos meses depois você esquecer. É verdade. Eu esquecer, a humanidade esquecer. Mas a dor não. A dor, se passar 10 anos e você for lembrar daquele momento, a mesma emoção, o mesmo sentimento, o mesmo impacto que teve em você quando você viveu há 10 anos atrás, você vai lembrar naquele momento. Você vai sentir naquele momento e vai produzir em você o que Deus quer: arrependimento, coração contrito, renúncia, autonegação, porque é isso que o Espírito Santo quer produzir dentro de nós. Até quando nós vamos continuar achando que Deus vai nos servir? É o contrário, somos nós que estamos aqui para servir Ele. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos bater com a cabeça na parede e nós vamos sofrer muito mais. Porque Deus, Ele quer te colocar num alinhamento com Ele. Mas você não quer ficar no alinhamento, você quer se bater. E quanto mais você se bate, mais você se machuca. E Deus vai continuar agindo na sua vida, na sua casa, trazendo e fazendo de novo com que as coisas aconteçam até você aprender a autorrenúncia que Deus tem para a nossa vida. Não existe outro caminho. Se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, Ele também não vai nos poupar. As dificuldades vão vir, as dores vão vir, o medo vai vir, a incerteza vai vir, o questionamento vai vir. Mas nós precisamos saber aonde é que nós estamos firmados, colocados, aonde está a nossa fé. Jesus Cristo, Ele sendo Filho de Deus, Ele foi aperfeiçoado, Ele aprendeu através dos sofrimentos a obedecer à vontade de Deus. E
tornou o caminho da salvação para todos aqueles que nele crêem e o obedecem. Ele se tornou a fonte de salvação para nós. Não foi só para ele, foi para nós. E você acha que Jesus Cristo passou por esses momentos sorrindo, feliz, saltando, pulando, glorificando? Não! O Evangelho de Mateus declara que a alma de Jesus estava cheia de tristeza e morte. Jesus, ele sofreu. Jesus, ele não teve alegria de passar por esses momentos. Mas de alguma forma que a gente não consegue explicar, de alguma forma que a gente não consegue entender, de alguma forma, essa desconexão com o Pai, o não olhar do Pai para Cristo Jesus, algo que doeu, algo que massacrou, produziu em Jesus Cristo algo que naturalmente não seria produzido. Não seria produzido em Jesus se não fosse dessa maneira, porque somente através de todo esse sofrimento é que ele foi aperfeiçoado e ele se tornou a fonte de salvação para nós. Então algo acontece na nossa vida que quando nós estamos em tristeza, quando nós estamos em dor, quando nós estamos em aflição, quando nós estamos nesse lugar de choro, Deus, ele produz algo em nós que sorrindo, que no monte, que aqui na igreja, que no meio dos irmãos celebrando, não aconteceria. Quando Deus nos leva para um lugar de rejeição, ele quer produzir em nós a mesma coisa que ele produziu no seu Filho Jesus Cristo. O Senhor, ele vem buscar a sua noiva. Você já viu uma noiva bebê? Só tem noiva madura. Se não é noiva madura, o casamento não dura. E Jesus Cristo, ele conhece a noiva que ele vem buscar. Ele não vem buscar criança. Ele não vem buscar imaturos. Ele vem buscar pessoas que creem nele, que acreditam nele, que confiam nele, que independente do que estejam passando, a palavra dele é o alicerce da vida delas. Glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Quanto mais você é rejeitado, quanto mais você é convidado a sair dos lugares, mais dependente de Deus você precisa ser. Tem lugares, tem pessoas que estão te rejeitando, que estão te expulsando, para que você troque a sua fonte de alimentação. Dois iguais não se sustentam. Eu amo meu filho, mas eu não posso sustentar o meu filho eternamente. Ele vai começar a fazer as escolhas dele. Amanhã ou depois ele muda. Mãe, estou indo embora. E eu fico. E se a minha fonte de salvação for o Guilherme, o que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir me recuperar. Eu não vou conseguir me levantar. Eu vou morrer porque ele não voltou. Porque ele mudou. Porque ele está buscando a vida dele. Dois iguais não se sustentam. Nós precisamos mudar a nossa fonte de alimentação. Nós precisamos buscar em Deus aquilo que traz o sustento para a nossa vida e para a nossa alma. A palavra do Senhor aqui, 2 Coríntios capítulo 7, verso 8 e 9, está dizendo assim: mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus. E assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz um arrependimento que leva à salvação. E nisto não há motivo para que fique triste. Mas a tristeza desse mundo produz morte. A palavra do Senhor está nos dizendo que existe uma tristeza em nós. Existe um momento de tristeza que nós passamos que agrada a Deus. E que produz em nós algo de excelência, que se nós estivéssemos num momento de alegria, não seria produzido. A palavra do Senhor está nos dizendo que nós podemos estar vivendo um grande momento com Deus, e nós podemos estar tristes, cabisbaixo, esmiuçado, massacrado, sofrendo. E nós podemos estar vivendo um avivamento, um fortalecimento, uma
Na presença de Deus nem tudo é festa. Assim como lá no mundo nem tudo é festa. Só que lá no mundo eles usam muito paliativo. Eles não conseguem viver aquilo que Deus traz para a vida deles. Nós não, nós fizemos uma escolha. E nós estamos na presença de Deus. E se Deus ele traz o sofrimento, nós vamos enfrentar o sofrimento sabendo que não somos nós que vamos ganhar ou sair vitoriosos desse sofrimento, mas é a mão de Deus operando em nós e vai ser para a glória do nome dele, porque assim nós estaremos sendo aperfeiçoados para que o caráter de Cristo venha refletir em nós, para que a mente de Cristo venha refletir em nós e que isso venha apontar na vida das pessoas a nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe presença de Deus na nossa vida sem a autonegação. E o apóstolo Paulo, que também foi um homem que foi muito rejeitado, ele fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz assim: 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele retirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito mais feliz de me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção e o poder de Cristo esteja comigo. Existe um poder de Deus que é manifesto sobre nós quando nós nos sentimos fracos. Nada de autossuficiência na presença de Deus. Nada de super-homens nem de super-mulheres na presença de Deus. Ele quer um coração contrito, um coração quebrantado. Pessoas que sabem renunciar às suas vontades para viver o que Ele chamou elas para viver. O que Deus tem para nós é muito maior do que tudo aquilo que os teus olhos podem contemplar, tudo aquilo que o seu coração pode desejar. Você pode desejar muitas coisas boas aqui nessa terra, mas todas elas vão se deteriorar. Todas. Olhe para você, assim como eu olho para mim. Qual a idade que você tem hoje? Talvez você achou que eu não passaria dos 18 anos de idade, como eu achei. E hoje eu já estou com 44 anos, indo com 45. Por quê? Porque a mão do Senhor me alcançou e fez com que eu vivesse muito além daquilo que eu pensei que eu poderia viver. Pelas minhas forças, eu não teria chegado lá nos 18 anos mesmo. Mas pela força e o poder de Deus, pela vontade dEle, eu estou aqui, falando da palavra do Senhor, dedicando a minha vida a Ele, renunciando e negando o meu próprio eu por causa dEle, porque vale muito a pena. É verdade, Jesus. Não existe nada nesse mundo que se compare a 10 minutos na presença do Senhor. Você pode viver 10 anos e quando você fica 10 minutos na presença do Senhor, você fala: uau! Por que eu perdi tanto tempo para viver isso? Agora eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho desejo por isso. E mesmo fraca, e mesmo na tristeza, e mesmo nas dores, e mesmo na aparente rejeição e abandono, aonde é a fonte que nós estamos indo nos alimentar? Deus, Ele pode usar a rejeição como ferramenta para abençoar as nossas vidas. Quando parecer que Deus te rejeitou, quando parecer que Deus te abandonou, lembre-se da promessa que Ele fez em Mateus 28:20. Eis que estou com vocês todos os dias. É promessa do Senhor. Eis que estou com vocês todos os dias. Nós precisamos saber que a palavra de Deus é a única coisa que não cai por terra, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. É por isso que nós precisamos saber e entender
Que esse lugar de tristeza e dor nos faça voltar para os braços do Pai. Esse Pai que nos ama, que nos acolhe, que cuida de nós, que não nos deixa desamparados, mas que em todos os momentos está trabalhando na nossa vida e aperfeiçoando o nosso caráter. Esse Deus que vela e cuida da sua vida, da sua família, da sua saúde. Esse Deus que quando você o rejeitou e você disse para Deus como se ele fosse um homem, Deus não é homem, Deus não é gente, para você lidar com ele como você lida comigo, com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com seu marido, rejeitando e dando troco. Não! Quanto mais silêncio houver da parte de Deus para a sua vida, mais você deve se negar, mais você deve se renunciar, mais você deve buscar a face dele, mais você deve descer e se humilhar, reconhecendo que ele é o Deus e Senhor da sua vida, que ele é o Criador de todas as coisas e é ele que mantém todas as coisas. Se Deus falar não para a lua, ela não sai. Se Deus falar não para o sol, ele não sai. E o que vai ser de nós? Morremos todos. Porque Deus ele não só criou, mas ele mantém todas as coisas em equilíbrio. E ele está trabalhando na nossa vida para que nós possamos ter essa vida em equilíbrio com ele também. Suporte o processo, suporte o sofrimento, suporte a dor. Porque isso vai produzir em você algo que naturalmente não seria produzido. Deus ele tem sonhos, projetos e realizações para fazer na sua vida e através da sua vida, assim como ele fez com Jesus. Ele não fez aquilo porque ele não amava Jesus, mas ele fez aquilo porque ele amou a nós. Quando Deus virou as costas para Jesus, para ele passar por aquele momento onde estava carregando os nossos pecados, o Senhor via nós aqui sentados nessa noite. O Senhor contemplava você na sua casa chorando, buscando de Deus uma resposta, buscando de Deus um auxílio, buscando de Deus um caminho para você seguir. E você olhando para ele falando: Senhor, verdadeiramente se o Senhor não for comigo eu não consigo, eu não aguento, eu não suporto. É muita dor, é muito sofrimento, é muita rejeição, é muito abandono, são muitas palavras contrárias. Mas o Senhor está com você todos os dias. E é Ele que tem sustentado a sua vida todos os dias. E é Ele que tem produzido dentro de você algo que vai te alicerçar cada dia mais na presença dEle, na vontade dEle, no querer dEle. Deixa Deus transformar toda a sua dor em propósito. Propósito de transformação, propósito de salvação, assim como foi com Jesus. Após Jesus ser aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação. Você quer ser conhecido como fonte de quê no seu trabalho? Você quer ser conhecido como fonte de quê na sua casa? Você quer ser conhecido como fonte de quê na sua escola, na sua faculdade? Você quer ser conhecido como fonte de quê? Quanto mais nós pararmos de nos debatermos e nos alinharmos àquilo que Deus tem para nós, mais rápido nós vamos passar o processo e nós vamos estar alinhados àquilo que Deus quer. Todo sofrimento não é para te matar, toda rejeição não é para te matar. Muito pelo contrário, é para te aperfeiçoar, é para te fazer crescer, é para te fazer mais dependente do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Ouça o louvor. Reflita sobre a palavra do Senhor. Você está passando por um momento de rejeição, de abandono? Aonde parece que o céu está de bronze, aonde parece que você não está ouvindo a voz do Senhor, aonde parece que todos estão sendo respondidos, onde parece que todos estão
estar com você todos os dias. E que esse momento vai passar e que vai ser produzido em você algo que naturalmente você vai produzir. Resista, permaneça, suporte na presença do Senhor. Porque o que Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida precisa que você se desgaste nesse sentimento, nesse momento. Se entregue, não se bate mais. Pratique a autorrenúncia para que Deus possa exercer através de você os planos celestiais e divinos que Ele tem na sua vida.